líder de célula, líder de louvor, trabalhando nos cultos. Mas no começo do ano, Deus marcou um encontro comigo. Ah, é? Aí tem que ir, né? Deus me disse que eu iria chegar no céu e diria a ele, 2 pontos. Senhor, fui fiel a ti minha vida inteira. Enxuguei o chão fielmente. Nesse momento, Deus me diria, eu não queria que você enxugasse o chão, queria que você fechasse a torneira. Foi o que eu fiz, Caio. Entreguei meus cargos na igreja e aguardei uma nova direção de Deus. E o Senhor me mostrou a verdade, me mostrou a missão integral do Evangelho. Amém. Hoje eu e minha esposa estamos evangelizando e discipulando usuários de drogas, sabe? Que beleza. Além de ajudarmos criancinhas em um lugar muito carente daqui de Curitiba. Ele quer que eu volte a fazer as coisas. Só que meu pastor agora diz que eu não estou frutificando. É claro. Parou de estar presente lá na igreja de segunda a segunda, em todas as reuniões, obreiro, abrindo a porta, limpando o chão, servindo suco, sendo um recepcionista do pastor, um líder do louvor, um monte de coisas, deixou de frutificar para a funcionalidade do empreendimento pastoral local. Sim. Porque agora está servindo aos pobres, aos carentes, aos necessitados, aos drogados de Curitiba, às crianças orfanadas e abandonadas. Sim. Então isso aí é não dar fruto. Não está frutificando. Isso aí é porque a igreja não lucra nada com isso. Quando uma criança órfã é ajudada, a igreja não é ajudada. Quando uma criança ou um orfanato recebe dinheiro, investimento de pessoas cristãs para se suster, isso é dinheiro que foi tirado da igreja e colocado nessa necessidade humana que decorre da maldição que está presente nesses pobres alienados, que já só estão assim porque são filhos de mãe de santo, vieram da macumba, ou eram católicos idólatras, ou é por causa da superstição, da perdição na qual viviam, quase que se diz que morram nesse estado ou venham melhorar na igreja, na teologia da prosperidade. Na realidade, para a igreja, qualquer que seja a dedicação hoje em dia a quem não tenha como no que contribuir, quem vai gastar a vida, quem deixa de ser um obreiro ativo das atividades locais, desaparece das atividades locais. Porque todo tempo que tinha, doa agora nas cracolândias, ajudando as pessoas. Esse é o tipo de trabalho que a igreja diz: o que eu ganho com isso, com essa gente que eu não quero aqui. Se vier aqui atrapalha, perturba. É uma gente cara, porque não tem nada para dar, a gente só tem despesa com essas pessoas. Despesa. Então o que nós queremos com essa gente? E o teu dinheiro, irmão, antes tão bem utilizado aqui por nós, agora está sendo vazado, gastado nessas causas, esses pequeninos infelizes, com esses pobres, cegos, aleijados, coxos. Agora o dinheiro que antes era aqui da igreja está sendo usado para ajudar a samaritanos largados, sabe lá Deus por que razão estavam caídos naquela via de miséria, certamente mereciam. Mas agora o dinheiro que antes abençoava o reino de Deus, o reino de Deus, está sendo despendido
nessa tolice romântica de solidariedade humana, de graça com o pobre, com o necessitado, com o maltrapilho, com o abandonado. E ainda tem gente que tenta justificar essa história com uma pretensa e falsa base bíblica, dizendo que foi Jesus mesmo que disse: quem me recebe é um desses ferrados, a mim me recebe. Ora, minha gente, Jesus jamais se fará representar por pobres, ferrados, presos, estrangeiros, marginais, crianças, velhinhos, pequeninas, não. Não pega bem para Deus, não é Deus. Isso é um falso evangelho que estou anunciando por aí. Jesus só pode ser recebido mediante o levantar da mão no templo, com a confirmação no batismo, no dízimo e na ceia. Sem quebrar esse processo, senão não aceitou Jesus ainda. Esse moço é um herege. Esse moço é um descumpridor do evangelho. Esse moço é um empobrecedor de igrejas, enquanto fica praticando a desgraça de uma compaixão em favor desses miseráveis, que não tem nada a dar a nós, que reinamos em vida gloriosamente com Jesus na terra. Foi isso que disseram a ele. Exatamente. Ele continua: meu pastor agora diz que não estou frutificando e que eu estou fazendo isso sem cobertura. Sem cobertura, claro. Deixou o telhado da igreja, foi andar ao ar livre. E ficou sem cobertura. Ficou sem cobertura. Tá pingando. O que mais? Ele quer que eu volte a fazer as coisas do templo. Mas me apaixonei pelo campo missionário. Se apaixonou pelas pessoas, por gente. Porém, ele, pastor, não reconhece isso como ministério e fala de púlpito durante as pregações. Não reconhece isso como ministério? Não, ele não reconhece. Não, nem o seu ministério, nem o de Jesus, nem o de Paulo. Não. Todo esse pessoal perdeu tempo. Jesus, então, foi um desperdício. Pouco tempo, já começou tarde. Um rapaz com aquele talento podia ter iniciado a primeira igreja de Jesus de Jerusalém, com 12 anos de idade. Já imaginaram? Teria bombado se ele tivesse começado com 12 anos ali, não saído mais dali daquele lugar, já tivesse bombado. Meu Deus, ele teria comprado toda a área do templo, a esplanada, aumentado aquele negócio, curaria Herodes, a mulher de Herodes, a Salomé, todo mundo que tivesse problema na corte do rei, dos romanos, ele viveria para servir. E aí, olha, todos os procônsules e os reis iriam fazer tudo o que ele quisesse por ali. Jesus foi um grande desperdício. Aí quando começa, só 3 anos de pregação desperdiçada, no meio dos pobres, lá naquela Galileia dos ferrados, dos gentios, onde só tinha gente da plebe. Foi para lá se enterrar naquela sepultura, naquele círculo dos pagãos da Galileia, expulsando demônio, tendendo gente. Meu Deus, não sabia lidar com o dom da graça, altamente interrompível. Jesus foi uma pena. Faltou a Jesus foi ter conhecido Peter Wagner, para receber noções, não antes do Peter Wagner, o Paul Yong Cho, para ter noções de crescimento de igreja. Depois o Peter Wagner teria sido um bom apóstolo de Jesus para dar uma orientação sobre como organizar melhor grupos locais em expansão. Aí ele teria que ser ajudado pelo Kenneth Hagin para dar uma visão mais positiva. Ele tinha aquele escatologismo muito sombrio, muito negativo, negócio de porta estreita, de arrependimento, de perseverar até o fim, de se alegrar na tristeza, umas mensagens que não pegam bem, que não estimulam. Então Jesus, assim mesmo, meu Deus, aquele negócio de cruz,
Que história de cruz, Jesus. Vai me dizer que você lucrou mais morrendo aos 33 do que se tivesse ido até os 103? Pelo amor de Deus, se só com 33 já foi essa revolução, com 103 a terra inteira era nossa. Você foi muito rápido. E ainda ressuscitou dos mortos de maneira errada. Ressuscita, quem é que ressuscita e escolhe uma doida de uma prostituta para ser testemunho do evento? Nem o Zé Dirceu quer esse apoio no mensalão. Aí ressuscitou dos mortos, aí pega um nervoso que estava chorando culpado porque tinha traído para ser outra testemunha no histérico, não servia. Aquele grupo todo, em vez de ressuscitar e aparecer assim, com um roupão cheio de lantejoulas, pendurado no templo de Jerusalém, brilhando como a luz do sol, não, ele vai para os lugares onde estão portas e janelas fechados. Está com nada, é um desperdício. Então essa coisa de ficar com a vida concentrada em Jesus é perda de tempo, minha gente. Vamos ser honestos. Dinheiro para pobre é dinheiro para otário. Você é trouxa? Você é trouxa? Me responda. Dinheiro para Deus é na igreja. E se seu pastor é safado, você não tem nada a ver com isso. Doe a si mesmo, para não perder a cobertura. Tá bom? Era o conselho que eu tinha a dar. Era só isso que eu tinha a dizer. Caio. Concordo inteiramente com o pastor dele. Concordo. Então, escuta, mas o pastor plantou nele uma dúvida. Foi. Infelizmente plantou nele uma dúvida. Qual foi a dúvida? Aí ele disse, né? Porém ele não reconhece isso como ministério e fala de púlpito durante as pregações, que quem tem essa atitude está fora do centro da vontade de Deus. Pois é, ele e Jesus também. Aí o cara faz uma pergunta para você, Caio, que ele tá com essa dúvida. Que eu acho que... Ele está perdido em Cristo, né? Ele está perdido preocupado com Jesus, perdeu o caminho com Jesus, foi se interessar pelas mesmas pessoas que Jesus se interessou. Tem que tomar cuidado para não morrer do mesmo jeito. Viu? E aí? Fala assim, Caio, é possível Deus me mandar fazer algo diferente do que o meu pastor diz? Claro que só é. Olha, o impossível é Deus mandar você fazer o que o seu pastor manda. Olha, ele está em dúvida, Caio. Essa risadinha Papai Noel, Caio. Juca Chaves. É a pergunta dele. É possível Deus me mandar? É possível Deus me mandar fazer algo diferente? Fazer algo diferente do que o meu pastor do que o meu pastor manda? Isso. É porque Deus e o meu pastor são um. O meu pastor vive de fazer toda a vontade de Deus e a planificar. Meu pastor de fato é Emanuel. É Deus conosco, é o Verbo encarnado. Sei nem como é que ele consegue ficar casado. O meu pastor. Meu amigo, o que você acha? Você não acha que seu pastor é a cara de Jesus? Os interesses do seu pastor são iguaizinhos aos de Jesus. Como o seu pastor é dídimo, é gêmeo de Jesus. Não é isso? Eles não são assim, ó. Projetos idênticos, motivações idênticas. Quando você chega e você encontra o seu pastor, você não diz, meu Deus, que coisa mais extraordinária. Ele vaza aquela energia do amor de Deus, do acolhimento de Deus, da graça de Deus. Meu pastor tem a mente de Cristo realmente, ele anda segundo o Evangelho. É essa a convicção do Espírito Santo no seu coração? Ou você ficou tão doente de religião, que a palavra de Deus é o oráculo do bruxo religioso, do sacerdote religioso, da voz gutural pela qual essa divindade pagã fala a você? Porque tem muita gente vivendo exatamente a sua espiritualidade. Deus e o pastor são a mesma coisa.
E é por causa disso que à nossa volta nós existimos com esse nome de Jesus sendo pronunciado para todos os lados, e a gente não sabe se se está falando de uma coisa divina ou se se está descrevendo o diabo ou um espírito menor. De tão nojentamente horrorosos são os espíritos que usam o nome de Jesus para involucrarem os seus enganos e as suas vontades de manipulação, como é o caso do seu pastor. Pelo amor de Deus, meu filho, iradamente eu lhe digo, leia o Evangelho e responda para você mesmo essa pergunta. Leia, de Mateus para frente. Eu não vou responder, não. Me diga, você, Deus, o seu coração, o que você vai encontrar aqui? Se é confirmação que confirma a palavra do seu pastor, ou se é confirmação de tudo aquilo que com ironias eu lhe disse acerca do Evangelho até agora, em nome de Jesus. Você sabe a resposta.